Ok, vamos dar uma analisada, né, uma olhada com carinho, com mais observando todos os detalhes aí dessa belíssima construção dos arquitetos da Collab Design Office, chamada essa obra de El Templo de Lun, fica em Tulum, México, um lugar maravilhoso. E certamente essa é uma das obras mais lindas aí, que tem circulado muito nas redes sociais, aí, né, nos sites de arquitetura. Vamos dar uma olhada. Inicialmente, falando um pouco dessa obra, já diria que é um sistema aí de um mix de grelhas com uma casca, né, uma casca, tipo uma treliça também, né, porque a gente observa que uma treliça plana, em forma de casca, trabalhando com vários arcos, né, vários arcos. Então você tem aí uma grelha, porque tem várias ripas sobrepostas uma com a outra, isso que garante a rigidez, garante a inércia do elemento, né? Lembrando que se você tem uma ripa nesse sentido, depois outra nesse sentido, né? Aí depois outra nesse sentido, depois outra nesse sentido, mais ou menos seria isso. E depois eu tenho mais uma esteira aqui de bambu, então eu começo a ter peça 1, 2, 3, 4, 5, todas interconectadas, eu vou para o teorema de Steiner, né? Quando eu vou para o teorema de Steiner, então eu aumento a inércia vai lá para cima desses elementos. Então, muito interessante trabalhar com um sistema de grelhas com ripas, né? A questão é a questão dos vãos. Será que a gente trabalha com vãos grandes ou não? Será que a gente tem uma rigidez suficiente? Aqui a gente observa arcos, né? Os arcos principais que estão fazendo aí sustentação do elemento, né? Os arcos principais, tanto nas entradas quanto aqui nos meios, né? Nas partes mais baixas, fazendo a sustentação. Vamos olhar mais carinho aqui. A gente observa aqui cobertura em palha, então uma cobertura bastante pesada, porque quando ela molha, ela encharca bastante, né? E então uma camada muito grossa, a gente consegue observar também, deve ter uma camada de pelo menos aí de 15 centímetros de palha. Tá? E essa palha, visualmente, uma palha bastante pesada, principalmente quando chove, né? Quando encharca. Aqui a gente observa a ligação entre os arcos principais, né? Então a gente tem os arcos principais e uma ligação metálica e com uma espécie de uma clarabóia aqui no meio, provavelmente para saída de ventilação, né? Efeito chaminé, e também para iluminação natural, zenital. Muito legal. Aqui a gente observa, então, a sobreposição de ripas, né? Então a gente tem aqui uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, né? No mínimo, na verdade eu tenho 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. São muitos elementos, né? Então, eu vou ter aqui uma ripa aqui, outra para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, as duas últimas são no mesmo sentido aqui, são duas ripas aqui no mesmo sentido. E todas elas estão ligadas aqui, ó, todas interligadas entre elas. Como que o cara fez para montar isso aqui? Provavelmente, ele montou as estruturas principais, né, os arcos principais, e depois foi montando ripa por ripa, já deixando aqui, fazendo um furo na hora, né, passando a ripa e fazendo um furo, enfiando, deixando já uma barra de fora a fora, uma barra grande, e enfiando uma por uma. Essa é uma possibilidade de fazer isso aqui. Essas ripas não necessitariam estar
curvada já, né? A gente consegue essa curvatura facilmente com as ripas. Aqui a gente observa que ele usou a casca para o lado de fora, né? Outras não, tá? Ele fez uma intercalação, ó. Essa primeira está com a casca para fora, a outra está com a casca para dentro. Então, talvez essa intercalagem tenha a função de balancear a rigidez. A gente sabe que a parte da casca é a parte mais rígida, né? Que tem maior quantidade de fibra, tem maior elasticidade, mais resistência também. Então, talvez ele quis fazer essa intercalagem aí, uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, justamente para fazer um balanceamento aí entre as forças. Aqui a gente observa a peça metálica de cumieira, onde a gente tem aqui um feixe gigante de ripa, né? Um feixe de ripa, e essa ligação aqui fazendo essa conexão. Ao que me parece, essa é uma conexão flexível, né? Se a gente fizer uma vista olhando de cá, a gente vai ver uma situação mais ou menos assim, né? Tem uma peça aqui, ó, e tem uma peça metálica fazendo essa interligação, parafuso aqui, com uma outra peça, com uma certa... Essa peça aqui é a peça que recebeu as ripas, né? O feixe de ripa. Entraram aqui dentro, provavelmente. E aqui a gente tem uma peça meio que flexível, justamente para não ficar totalmente rígida, né? E facilitar essa entrada, né? O posicionamento desse arco. Se aqui tivesse completamente rígido, além da gente estar gerando um momento fletor aqui, ó, gerando um momento fletor, a gente ia ter dificuldade um pouco para enfiar essas ripas aqui dentro, ó, né? O feixe de ripa. Então, essa ligação flexível, a gente criou uma ligação flexível, a gente zera o momento aqui e ainda facilita na montagem, uma excelente solução. Aqui o detalhe, ó, a gente vê uma ligação flexível, né? Muito legal. Outra situação é o seguinte, você pode vir já com as ripas já conectadas aqui, ó, nessa parte, e depois você faz essa conexão por último. Também é uma solução, né? Então, essa coisa de você pensar como que você vai executar é muito importante, né? Muito importante pensar como vai executar. E aqui, ó, vários furos na chapa, provavelmente para fixar esse feixe de ripa que entrou aqui com parafusos. Parafusos de rosca, tá? Parafusos de rosca. Muito legal. Não dá para ver com detalhe, né? Aqui a gente consegue ver melhor. Vários parafusinhos aqui, ó. Então essas chapas já estão pré-furadas, né? E esses parafusos aqui para fazer a fixação do feixe de ripa. A gente nota aqui, ó, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem só, aqui, esse aqui tem um a mais. Somente esse, né? Não dá para saber por quê. Às vezes viu que era necessário pelo cálculo, talvez. Muito legal. Aqui um detalhe melhor, o arco de bambu de 15 por 15, então foi um arco de 15 por 15 centímetros, 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá, né? Instalado dentro do perfil tubular. Esse perfil a gente chama de perfil tubular, não precisa ser redondo, né, gente? Um tubo pode ser quadrado. Então é um perfil tubular e fixado com barras roscadas, porcas e arruelas. Então, na verdade, isso aqui não são parafusos, ó, tá? Isso aqui são barras que estão passando de fora a fora aqui, ok? Para fixar isso aqui. Mais uma vez, percebendo uma ligação flexível, né? Então, o momento aqui, ele está anulado, não tem momento aqui. Muito legal. 8 barras roscadas com passadores de diâmetro de 5 milímetros. São barras de 5 milímetros, barras roscadas de 5 milímetros, então, que ele está passando aqui, ó. Muito bacana, hein? Muito. Vamos ver se ele fala a espessura da chapa. Aqui, ó, aqui eu tenho um parafuso, né, que foi esse que passou para fixar a peça, de 25,4 milímetros, o tipo de aço, né? Vamos ver aqui se ele fala qual que é a chapa.
Muito legal. Não faz chapa de 10 milímetros. Talvez. Chapa de 10 milímetros é muito grossa, mas pode ser. Possível que seja. Muito bacana, né? Esse detalhe de ligação. E aqui a gente vê os arcos principais. Então a gente tem arcos principais fazendo essa ligação aqui em cima, né? Esses arcos fazendo a ligação aqui em cima. A gente tem arcos principais também fazendo as aberturas, importante, né? Tem esses arcos principais aqui, fazendo as aberturas. E temos os arcos principais que vão até a fundação. Muito legal. Nota aqui que nós temos várias camadas, né, de ripa, aqui, ó. Várias camadas de ripa, e as grelhas entram entre essas camadas de ripa. Tá? Entra tudo lá dentro, ó. Caramba. Super complexa a execução, super complexa. Aqui a galera construindo, né, uma construção de alto custo por metro quadrado, com certeza, bastante custo, né. Lá na China, vi algumas estruturas desse porte, porém eles usam uma peça metálica, um tubo metálico calandrado aqui, né, curvado, e revestem com bambu. Em alguns dos vídeos aí que eu passei para vocês assistirem, acontece isso, um tubo com um arco, um tubo, né, uns bambus revestindo esse arco. Muito legal. Aqui a gente tem um gabarito, né, tem um gabarito do arco, dos arcos principais, conectados lá em cima, então, interessante para você conseguir essa curvatura, uma forma de você conseguir essa curvatura é medindo no chão. Então, você faz primeiro o contrapiso, faz o piso, deixa o piso bonitinho, né, deixa o acabamento para depois, lógico, vai ter que transitar com o andaime aqui, mas você vai ter aqui no chão uma capacidade de você fazer esse gabarito, né, então, provavelmente o gabarito todo marcado no chão, tá? Todo marcado no chão. Aqui a gente observa que ele está trabalhando com capa estrutural de tecido de bambu, ou seja, ele está fazendo uma trama de bambu aqui, né? E ele está usando uns acates. Acate é o tipo de palha lá em cima, tá? Uma estrutura muito, muito legal. Aqui, provavelmente já... Isso aqui são informações já do SAP, né? Ou do ETABS, SAP 2000 ou do ETABS. Já um cálculo estrutural mostrando aqui os esforços, tá? Cada barra, a questão dos esforços, provavelmente é isso aqui, não dá para ver muito bem, mas é bem provável. E aqui, a grelha, né? Acho que talvez a maior dificuldade disso aqui, gente, seja fazer a modelagem, né? Então, quem tem a expertise de fazer essa modelagem da arquitetura é um grande avanço, né? Aqui, os gabaritos, né? Todos os gabaritos, todas as medidas. Aqui a planta de cobertura com os arcos principais, então aqui a gente tem os arcos principais do meio, os arcos principais das aberturas, as fundações. Olha a fundação aqui, que bacana. Fundação também trabalhando com rótulo, né? Com rótulo para você evitar esse momento. Ok? O que a gente observa aqui, ó, é que a grelha, ela fica por fora do arco, né? Então, eu tenho o arco principal, que é esse elemento aqui, e a grelha começa por fora do arco. Não tá, as ripas da grelha não estão entrando dentro do arco principal. Existe um feixe também de ripa por sobre os arcos principais. Então, todo esse sistema de grelha aqui, ele está sobre os arcos principais. Vamos voltar aqui para a gente ver melhor. Ó, aqui a gente consegue ver legal. Então, o que está aparecendo aqui é que essas grelhas elas estão morrendo dentro de um sistema de feixe de ripa acima do arco. Acima dos arcos principais. Por exemplo, aqui eu tenho um arco principal de 15 por 15, né? 15 por 15. E as grelhas estão vindo por fora, por cima, né? Eu tenho ripas aqui, tenho ripas aqui. Então, é um elemento por fora.
Vamos entender aqui, mesma coisa, as chapas aqui de aço A36, de 13 milímetros. Eu tenho os parafusos aqui, ó, 8 barras de 5 milímetros, legal. Eu tenho, o que mais? A minha fundação toda fixada no concreto, né? E essas ligações aqui flexíveis, ó, aqui eu tenho uma barra, né? Que está fazendo, esse aqui, eu permito esse movimento aqui, ó. O momento é igual a zero, porque eu permito esse movimento. Então, quando eu restringo o movimento, eu crio momento. Ok? Mesma coisa do ombro, nosso ombro. Se eu deixo ele girar, eu zero o momento, não tem momento. Agora, se eu tento segurar o saco de cimento na ponta da mão com o ombro duro, eu estou como se eu estivesse criando um engaste. Haja força, haja malhação, haja bomba, né? Para poder deixar o ombro duro. Seria isso. Eu estou criando um momento, uma força em cima do braço. Se eu deixo ele cair, se eu deixo ele... Né? Então, o princípio da rótula é esse. Deixou, rótula. Lógico que o princípio não é movimentar, logicamente, não é movimentar. A estrutura tem que estar estável, rígida, não pode movimentar, mas a ligação flexível, ela permite essa rotação, né? Teoricamente. Fundação, que legal. Foi feita uma sapata, uma armadura para sapata, chumbadores saindo lá para cima, né? Para fixar toda essa ligação metálica, tá? Então, provavelmente, a ligação metálica toda, essa primeira aqui, né, ó, e depois foi inserido essa segunda parte aqui, com essa, aqui está soldado, ó, aqui está soldado, e foi ligado pelo esse parafuso aqui, criando uma rótula. Muito legal, né? Uma estrutura realmente muito bacana, muito linda, plasticidade e engenharia, arquitetura e engenharias envolvidas aí da melhor forma possível, tá? Realmente uma das obras mais incríveis em bambu que a gente pode observar. Agora, voltando aqui, ó, só um pouquinho. A gente tem aqui, então, a gente tem aqui as vigas principais, né, os arcos principais, e em cima dos arcos começam a grelha, né, a grelha de ripa, tá? Então, ó, em cima do arco tem uma ripa para cá, uma para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Gente, criou um mega elemento, uma ripa aqui, uma ripa aqui, uma ripa aqui, uma ripa aqui, outra aqui, outra aqui. Olha, se você for fazer um teorema de Steiner aqui, ó, Steiner, vai dar uma alta rigidez. Ok? Mas uma obra extremamente custosa, principalmente no projeto e na execução. Beleza, galera? Então é isso aí. Fico aí, Templo de Num, no México, Arquitetos Collab Design Office. Isso aí. Um abraço.